Canal Agroverdades, apoio Agrominas e Grupo JD Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Inicialmente gostaríamos de agradecer àqueles que têm acompanhado o nosso canal, dizer que se você gostou, você se inscreva no canal, clique no sininho para você receber sempre mensagem quando sair um novo canal. Hoje nós estamos aqui gravando um Agroverdade com a médica veterinária, técnica de nível superior da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins, e o tema é bastante interessante, que é o tema, nós vamos tratar hoje das serpentes, ou seja, das cobras no meio rural e até hoje muito comum no meio urbano. Já vou divulgando aqui, né, que ela tem uma conta no Instagram, que é a MVZ, Fauna MVZ, onde ela fotografa desde de insetos, pássaros, cobras, tudo que aparecer aí. Ela é um canal bastante interessante. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta para Elane, é o seguinte: Elane, as cobras, elas sempre foram, desde do Antigo Testamento, a cobra ela é apresentada para nós humanos como algo do mal, que incentivou o primeiro pecado e que sempre que tem uma imagem de coisa ruim, uma cobra. E você tem um relacionamento, vamos dizer, você cuida das cobras, captura, solta. Afinal de contas, a cobra é inimiga ou é amiga do homem? Realmente, as cobras, elas têm uma péssima fama, né? Elas são animais que trazem arrepio às pessoas, repulsa, medo, mas são animais, assim, que desde o início, como você falou, que são animais tidos como animais malignos. Então, não é bem verdade isso, porque, assim, claro, a gente tem algumas serpentes que fazem mal ao ser humano, desde que elas venham, né, a morder, porque a gente tem alguns acidentes ofídicos, mas é a minoria, é poucos casos e poucas serpentes, se a gente for pensar na quantidade de serpentes que nós temos no mundo, que é mais de 3.000 espécies de serpentes em todo o mundo, e no Brasil, descritas, a gente tem aí praticamente 400 espécies descritas. E dessas 400 espécies descritas, a gente tem um número muito pequeno de peçonhentas, cerca aí de umas 55 espécies apenas de peçonhentas. Então, assim, são animais que têm muitos mitos, né, na verdade, muitas histórias, que a serpente, ela corre atrás das pessoas, que elas engolem as pessoas, muitos filmes, né, também, que acaba trazendo esse medo às pessoas. Mas, assim, as serpentes, elas têm a sua função, né, no controle biológico, na natureza, porque elas são presas, como elas são predadoras. Então, isso traz um equilíbrio ecológico para o nosso meio ambiente. Então, elas não são as nossas inimigas, pelo contrário, né? Ela traz o equilíbrio ecológico para a nossa mata, para o nosso ambiente, para o nosso habitat, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha na MVZ e a gente tem um contato direto com esses animais. Então, assim, por isso que a gente precisa conhecê-los, para que a gente não venha, né, acabar matando, porque as pessoas têm apenas esse conhecimento. Não, é uma cobra, vamos matá-las. E não é por aí. Né? Não estou falando que a gente deve pegá-las, né? Mas, assim, vamos respeitar elas também, porque elas têm um papel fundamental no equilíbrio ecológico. Elane, e assim, a gente sabe que as cobras têm produtos medicinais, né, você estava falando aqui anteriormente, que podem ser extraídos do veneno da cobra. O que é que hoje, por exemplo, o que a cobra produz que seria imprescindível para a gente hoje, em termos de produtos que se extrai dessas serpentes? Então, assim, muita gente não sabe, mas tem feito vários estudos com esses animais, com o veneno, porque, assim, a gente tem aqui serpentes que são peçonhentas, que produzem o veneno, e algumas que não produzem, como eu já falei. Então, essas cobras que são peçonhentas, que produzem veneno, elas estão sendo estudadas no Instituto Butantan, onde são removidas, então, essas toxinas, né, que são o veneno dessas serpentes, estão sendo estudadas.
Já tem muitos medicamentos que já foram fabricados, produzidos a partir desse veneno. Por exemplo, os medicamentos que diminuem a pressão arterial, anestésicos, analgésicos, e também hoje a gente já tem, por exemplo, a pesquisa em relação à cura do câncer. Então, assim, a gente vê uma gama de medicamentos que podem ser produzidos a partir do veneno dessas serpentes, né? E fora isso, né, a gente tem o soro antiofídico também. Eu fui criado em fazenda, eu já matei muita cobra. As que eu não matei foram as que escaparam, né? Porque eu sempre tentei matar. A gente foi criado nesse ambiente rural. Mas em termos de você encontrar uma cobra próximo da sua casa, como é que você poderia proceder para retirar ela dali com segurança, uma vez que a gente sabe que a identificação não é tão... Às vezes a pessoa não consegue fazer uma identificação daqui para distinguir a peçonhenta da não peçonhenta. Qual seria tem algum procedimento, alguma... Sim. Assim, a gente sempre orienta, né, que o produtor rural nunca, né, venha manusear essas serpentes, porque, como você falou, é muito delicado você dizer qual a peçonhenta ou não, né, para leigos. Então, assim, a gente orienta sempre você não pôr a mão nesses animais, né, e procurar manter sempre próximo à sua casa um ambiente limpo, para evitar que elas venham se esconder, porque, assim, as cobras, as serpentes, né, elas sempre procuram locais mais escondidos, por exemplo, embaixo de folhas, de telhas, de madeira. Então, manter esses locais próximos à sua casa mais limpos, para que elas não venham chegar próximo à sua casa, e procurar sempre ter lá também. Mas caso esse animal venha entrar, né, na sua casa, nunca venha pegar esses animais. Se for na cidade, sempre procurar entrar em contato com a polícia ambiental, que ela vai fazer a captura desse animal para que não haja prejuízo, né, para esse morador. E nas propriedades rurais, como é mais difícil, né, a polícia ambiental se deslocar até lá, você nunca é indicado matar esse animal, a não ser que ela esteja ameaçando a sua vida, né, a sua família, e assim você veja um risco muito grande, mas a gente nunca indica a matar esses animais, mas sim procurar deixar que ele siga o seu rumo, siga o seu caminho. Se ele não estiver dentro da sua casa, procurar permitir que ele continue o seu caminho, né, afugentá-lo, mas nunca pôr a mão nele. Né? Assim a gente indica. Aqui nós temos aqui alguns exemplares aqui, tá? Né, de algumas serpentes. Aí acho que você poderia mostrar para a gente, pelo menos essas mais comuns, que eu acho que tem algumas que a pessoa, eu já vi as pessoas matarem, por exemplo, uma que eu estou vendo aqui, que é uma jiboia. Então, eu acho que pelo menos essas mais comuns daria para a gente, seria de fácil identificação. Daria para você mostrar para a gente aqui as peçonhentas e não peçonhentas, só para o pessoal ter uma noção? Sim. É bastante interessante a gente falar sobre isso, porque assim, há muitos livros que tratam sobre as características das serpentes. Por exemplo, alguns livros falam da cabeça triangular, mas eu quero dizer que esses livros servem muito para a Europa, para outros países que não o Brasil, porque no Brasil a gente tem várias exceções. Por exemplo, no livro vai falar, se você vê uma serpente de cabeça triangular, pupila vertical, é uma serpente peçonhenta. E não é bem assim. No Brasil a gente tem várias exceções. Por exemplo, como você falou, a jiboia. Aqui a gente tem esse exemplar. Notem que a cabeça dela é triangular. Só que essa serpente, elas, como as outras, elas são carnívoras. Elas se alimentam apenas de outros animais. Por exemplo, pequenos mamíferos, roedores, né, como os ratos. E outras serpentes pequenas também, e principalmente os anfíbios, que são as rãs, os sapos e as pererecas. Então, elas se alimentam desses animais, e essa serpente, ela não é uma serpente peçonhenta, mas ela tem a cabeça triangular. Então, fora a jiboia, né, a gente tem essa daqui também, que ela é bastante comum aqui no campus, e ela já foi morta aqui também várias vezes por ter a cabeça triangular. Essa serpente é uma Leptodeira anulata, e ela não apresenta nenhum veneno, ela não causa... Qual o nome comum?
A gente chama ela de olho de gato anulado. Anulado. Olho de gato. Uhum, olho de gato. Essa serpente ela é uma serpente inofensiva, ela não oferece nenhum risco para o ser humano. Então ela acaba morrendo por causa dessas características da cabeça triangular. Agora, por que isso? Porque assim, a gente tem alguns gêneros que é da família vamos falar assim, das víboras, que são as jararacas, as cascavéis e as surucucus. Esses três gêneros, eles apresentam a cabeça triangular, e essas sim são peçonhentas. Mas nós também temos as corais. Por exemplo, essa coral aqui, ela não tem a cabeça triangular, mas essa daqui é uma falsa coral. Mas a coral verdadeira, ela foge o padrão das outras serpentes peçonhentas, porque nós temos aqui, por exemplo, essa cascavel, ela possui a cabeça triangular e ela é uma serpente peçonhenta. Mas aqui nesse animal, a gente tem o que a gente fala, que a gente anatomicamente a gente observa nesse animal, é a fosseta loreal, que ela está aqui entre o olho e a narina. Não sei se você vai conseguir ver aqui na câmera. O olho, e aqui nós temos a narina. E entre o olho e a narina nós temos a fosseta loreal, que é um órgão termorreceptor, que é esse órgão que ele capta a temperatura da sua presa. Então é por isso que ela consegue sentir a presença do animal próximo a ela, pela temperatura. Então todo animal peçonhento, ela apresenta esse órgão termorreceptor, que é a fosseta loreal. Essa cascavel, né, como vocês podem ver, também aqui a gente tem, na cauda dela, a gente observa aqui o guizo, né, que é por exemplo, aqui ela trocou de pele 2 vezes. A gente consegue saber isso pela questão dos anéis que a gente tem na cauda. Então, toda vez que ela troca de pele, ela aumenta um anel desse. E aqui também nessa jararaca, que são as jararacas, são animais bastante comuns aqui no campus, e também é o animal que a gente mais, são os animais que mais acaba acontecendo acidentes ofídicos. Cerca de 85% dos acidentes acontecem com essas serpentes, porque elas são serpentes que elas se camuflam muito bem, né, na natureza, e se você não tiver calçado, com botas e não prestar atenção, né, nas folhas, ela se camufla muito bem. E também esse animal a gente consegue observar a fosseta loreal. Olha aqui, observe, ó. Por isso que elas são conhecidas também como serpente de 4 ventas. Porque a fosseta loreal, ela é bem próxima aqui à narina, né? Que essa aqui é o órgão termorreceptor. Então aqui, sempre que tiver essa fosseta loreal, a gente sabe que é uma serpente peçonhenta. Então, assim, ela é bastante comum aqui no Tocantins, né? São as jararacas. Época do ano. Tem uma época do ano que você tem uma maior incidência delas, elas saem mais, tem um tempo que elas estão mais reclusas? Sim. Nas épocas mais quentes do ano, são as épocas que elas mais se movimentam. São as épocas que elas aumentam também a reprodução delas, então são épocas que a gente acaba acostumando ver mais, né? Isso em meio rural. Mas no meio urbano, na época de chuva, a gente acaba vendo mais as serpentes, porque as chuvas acabam... atingindo os esconderijos dela. Porque assim, tem a questão do lixo, né? As pessoas acabam jogando lixo na rua e tudo, e com o lixo, com as chuvas que espalham os lixos, vêm os ratos. E as serpentes vêm comer esses ratos. E também a chuva acaba trazendo essas serpentes. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, foi muito interessante. Gostaria de dizer aos nossos telespectadores aí, os nossos seguidores no canal Agroverdades, tá? Que qualquer dúvida pode nos encaminhar e-mail, que a gente vai encaminhar para a Elane, tá? E vamos evitar, né, simplesmente destruir a serpente, que ela pode estar ajudando na sua propriedade, né, no controle de outras pragas, tá? Muito obrigado. Isso foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades. Apoio Agrominas e Grupo J de Mito.